Ó, tem uma boa aqui, ó. Marquinhos, porque sábado... Peraí, deixa eu ver na página anterior. Falei, professor. Calma, às vezes é a continuação da página anterior. Não, é essa mesmo. Por página. É isso mesmo, um por página. Tá, então pode chamar de burro mesmo, eu errei. Ele é jornalista, escritor e está aqui para falar sobre o seu novo livro. Vem para cá, Orlando Mota! Voando, controlando essa curva, norte-sul, fala amarrar. Beijo o sol. Não, beijo ao sol. Ele foi lá dar um beijo na Vivi. Você foi o primeiro convidado nosso que foi dar um beijo na Vivi. Sério? Sério. Vivi, você anda muito desprestigiada, então. Tá é vendo? isso? Convive pra você ver, Orlando. Você vai entender por quê. Você vai entender. Boa noite, tudo bom? Boa noite, obrigado pelo convite, pelo carinho. Prazer estar falando com você. Te acompanho de longa data, você sabe disso. Faz tempo. E a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito. Maravilha, Orlando. Orlando, você é jornalista, né? Eu te apresentei como jornalista, escritor. Você atua hoje em quais segmentos? Só para o pessoal de casa estar atualizado sobre o que você faz. Bom, eu sou jornalista desde 2003, né? Minha vida foi baseada basicamente na assessoria de imprensa. Trabalhei entre idas e vindas 12 anos na comunicação da Prefeitura de Sertãozinho. Depois tive uma experiência na Câmara, um ano como assessor de gabinete, lá do vereador Acácio Tobias. E agora eu faço parte da comunicação da Câmara. Eu atendo todos os vereadores, né, os outros departamentos também de um modo geral, lá em Sertãozinho. E Perfeito. A questão do livro, que todo mundo me pergunta, mas Orlando, você sempre tinha essa vontade de escrever? Sim, era um desejo antigo, da época que eu estudei na mesma universidade que a Vivi, né? A Vivi fez publicidade, eu fiz jornalismo, e antigamente, assim, eu já nutria esse desejo de escrever. E eu queria escrever, a princípio, para crianças, né? Eu acho que a gente está... agora, assim, entrando um pouco mais na questão do livro, eu acho que a gente não estamos nos comunicando bem com as crianças. E eu acho que existe aí um buraco e a gente precisa retomar esse buraco, ou consertar esse buraco, através da leitura, do contexto, do texto, né? O seu livro é esse aqui, né? Mini Contos para Colorir. Temos aqui, ó. Mini Contos para Colorir, e você já lançou 2 livros. Esse é o do ano passado, né, a primeira edição, e aquele é o a segunda edição esse ano, né? Esse que você está na mão, Marral, basicamente são histórias gerais, né? Se você pegar, você vai ver contextos socioeconômicos, como tratar sobre a morte com crianças, como você desenvolver a empatia pelas crianças, como você contextualizar o universo que elas estão inseridas e saber lidar com isso, né? Como trabalhar, você falou do professor na abertura do programa, como a gente fazer essa criança valorizar o trabalho do professor, hoje tão desvalorizado. E deste ano, o segundo, esse é curioso porque eu peguei histórias reais. Pessoas que cruzaram meu caminho nos últimos 10 anos, através de atitudes cidadãs, foram retratadas no livro. Então, só para você exemplificar para o teu público aqui, tem a primeira história que começa, que todo mundo achou muito interessante, eu contei isso no dia do lançamento, é de uma taxista em São Paulo. Olha que fofura que é essa pessoa. Quando eu fazia pós em São Paulo, eu ia todas as sextas-feiras para São Paulo. Eu chegava, ia de ônibus no Tietê, chegava até a estação da Vila Mariana e tinha que pegar um táxi para descer ao Cambuci. E essa taxista, a primeira vez que ela me abordou, ela falou, eu também sou muito curioso, jornalista, né? Eu falei assim, a senhora tem uma voz forte, a senhora canta? Ela falou assim, canto. O táxi é o meu ganha-pão, mas nas horas vagas eu canto. E eu falei, canta pra mim? E eu estava com a Tati do Zezinho, que também fazia pós lá. Aí a Tati toda envergonhada, né? Ai, Orlando. A Tati Guidoni, Exato, né? a primeira dama de Sertãozinho. E a Tati disse, ai, Orlando, só você, né? E aí ela começou a cantar uma voz muito semelhante da Ana Carolina. Nossa. Acontece que todas as outras sextas-feiras a gente meio que tentava tratar de um jeito de ser com ela essa corrida. Entendi. Você sabe que os táxis têm uma ordem, então ou a gente esperava ou a gente dava um truque. A gente falava para o pessoal da frente, vocês não se importam, mas ela já é conhecida nossa. E ela sempre cantava para gente. Sério? Então, assim como a Eliana, tem tantos outros bons exemplos, né?
eu tenho uma experiência muito positiva que eu amo falar, que é sobre a gente procurar ajuda profissional. Eu faço terapia e durante 12 anos eu tenho acompanhado um trabalho muito intenso com o meu analista e eu aprendi muito e eu divido isso sempre nas minhas redes sociais, que todos nós precisamos buscar apoio, né? Desenvolver inteligência emocional no meio desse mundo tão louco. Então, o meu analista também está retratado nesse livro. Enfim, são várias histórias que como eu disse no começo, que a gente precisa retomar esse diálogo assertivo com crianças. A gente está muito aqui. Motorista do táxi, o nome A dela? Eliana. Na verdade, é a irmã do Marral, tenho certeza. Maiara. Tem um talento parecido. Maiara tem um timbre parecido com a Ana Carolina. Deixa eu ver ela cantar? Sim. Canta muito bem, né? Aliás, ela fez um show de um evento de vocês que os convidados estavam indo embora e ela começou a cantar, os convidados voltaram. Você ficou sabendo disso? Querido, eu vejo tudo. Ele sabe, olha, esse ano aconteceu isso. Exatamente. Em Piracicaba, olha que história legal. Na verdade, a história foi diferente. Eu tava cantando, o povo foi embora. Foi exatamente, ele brincou com isso também, porque eu vi. Foi isso mesmo. A Maiara, a gente estava no evento lá em Piracicaba, o Matílias, inclusive, estava fazendo a parte musical lá. Aí chegou uma hora que ela pegou o microfone para cantar junto, fazer um dueto, e já estava tarde, então o pessoal estava indo embora. De repente, os 3, 4, 5 caras voltaram da porta, sentaram lá na primeira mesa e ficaram lá, filmando, assistindo, ouvindo, mas não com pejorativo, tipo, é uma mulher cantando, não, porque era boa mesmo. Tá? A Maiara, que apresenta o Universo Mãe aqui no Grupo Tati, tá? Ela canta. Quando vocês encontrarem na rua, fala para ela cantar para vocês. Vocês vão ver, ela canta muito bem. E nesse dia, 28 shows, eles achavam que a Maiara estava junto. Só que eu vou receber saúde. Orlando, quando você fala que você escreve, primeiramente, por que contos para colorir? Por que você usou essa estratégia de ter o pessoal desenhando, o pessoal colorindo dentro dos livros que você lançou? Qual Isso é um óbvio, gatilho? o livro preto e branco é mais barato. Aí faz Economia? Na verdade, hoje existe uma dificuldade das pessoas de explicarem o contexto para as crianças, né? Você fala hoje para uma criança, isso é um copo, e uma caneca, e você ensina que é uma caneca, ponto. Você não ensina que é uma caneca, que ela pode receber um líquido, que é um chá, uma água, que ela, se eu virar, ela vai quebrar. Então, você não ensina esse contexto. Então, a história, ela casa com a ilustração. E aí eu tenho que dividir esse mérito. As ilustrações são da Simone Assis, uma amiga de longa data, uma profissional da rede pública de ensino, que eu fiz questão também de valorizar isso. Tem a supervisão pedagógica da Camila e do Júlio Barbosa. Então, o texto, ele casa com essa imagem. Então, a partir do texto, pais, pedagogos podem trabalhar com essa criança e falar e contextualizar dizendo, agora que você assimilou, você pode pintar. Então, o trabalho é além, sabe, Marral? Eu penso que a gente está muito no automático. Não adianta explicar para a criança, 1 mais 1 é 2, ok, isso vai ser o resto da vida. Mas você tem que contextualizar para ela, né, o porquê desse 1 mais 1 ser 2. Entendi. E quando você fala que você trata assuntos um pouco complexos para crianças, para conscientizá-las, quais são esses assuntos? Você comentou a morte. No que a Vivi está segurando, tem um lá que a gente explica muito sutilmente como lidar com a morte. É um episódio que está falando sobre a importância de usar o cinto de segurança, né? Então, claro que não dá para você escancarar esses assuntos, mas de uma maneira muito sutil, você explica para elas essas coisas que fazem parte do mundo real. Porque eu também conheço, você deve conhecer, muitos adultos mimados hoje que não levaram, não receberam uma boa de umas belas, nem digo palmadas, mas assim, de umas boas repreendidas, né? E aí tem tudo isso. Então tem isso também, né? Então tem essa questão que eu acho que a gente tem que tratar. E também, Marral, que eu fico mais assim pensando na ausência da gente não falar essas coisas, né? Então, por exemplo, você não aborda esse assunto com as crianças hoje, daqui 10, 15 anos serão elas que vão dominar tudo isso, né? E aí eu fico imaginando esse jovem, né? Como ele chega, esse adulto, como chega lá na frente. Então, se você pensar que você precisa fazer a base, talvez a gente tenha que ter um compromisso a partir de agora, ou ontem, sabe? O mais rápido possível. Posso ler rapidinho só um negocinho dele, que eu acho que foi pra minha vida. Viu?
Ria tanto na sala de aula que não prestava atenção. Parou de rir já adulto quando perdeu a vaga de trabalho que naquele momento era sua única opção. E eu tô aqui. Eu ia te elogiar e você deu uma tirada no programa, então dane-se, Vivi Reis. Ó, tem uma boa aqui, ó. Marquinhos, porque sábado... Peraí, deixa eu ver, ler na página anterior. Falei, professor. Calma, falei. às vezes é continuação da página Não, anterior. é essa mesmo. por página. É isso mesmo, um por página. Ah, então pode chamar de burro mesmo, eu errei. Ó, Marquinhos, porque sábado, é dia de futebol com a garotada. Paulo é goleiro. Eu vou ler aqui, eu queria fechar aqui com vocês, pra vocês lerem junto comigo. Se uma câmera puder pegar, ó. Paulo é goleiro. João é artilheiro. Tá pegando. Peru, conseguiu. Eu ia falar, tá pegando aqui peru, ia ficar estranho. Aí. É complicado você ter um companheiro de trabalho que tá pegando de peru, né? Vamos lá, Paulo é goleiro, João é artilheiro, Raul é volante. Todos eles aprenderam futebol por meio de ensinamento do Marquinhos. Ele é o técnico no campinho, onde dá uma goleada, cidadania e carinho. Ai, E aí que a gente pode... lindo. Por falar nisso, fiquei sabendo que você também joga futebol? Não jogo futebol. Foi uma brincadeira que eu fiz durante uma partida de vôlei, que eu fiz uma embaixadinha e todo mundo comentou nas redes sociais. É, e a gente tem isso aí. Quer ver? Mentira. Temos um escritor aqui. Vamos ver se o Orlando sabe bater uns balãozinhos. Joga aí pra nós ver. Olha ele. Rapaz, o cara é multitalentoso. Mentira que vocês buscaram essa imagem. E ó, sabe por que a nossa produção buscou essa imagem? Porque eu vou te dar a chance de você fazer isso de novo hoje aqui. Só que não. Ó, Eu Orlando. vou destruir todas as lâmpadas. Não, isso não vai acontecer isso. Ô Matilde, vem aqui, fica parado aqui na frente dele. Sua mãe. Não. Vem cá, Matilde. Só fica parado aqui na frente, ele vai dar 3 chutes só, cara. velho. Você tá achando que... Tá bom, então vamos seguir o programa aqui, ó. Não fez, não porque ele não quis, é porque o Matias não deixou. Você tem que deixar, cara, faz parte do programa. Ó, Entendi. já que você falou dessa história do Marquinho, deixa eu contar rapidamente. Claro. Eu moro no Jardim Europa, para quem é de Sertãozinho sabe, que é uma região onde fica o Centro Olímpico da Zeferina Sim. Baldaia. Ah, desculpa te cortar. Corta aqui. Zeferina, você tá convidada para vir no Fala Marral. Responde nossa produção que fica te ligando aí. Você nunca responde nós, tá bom? Quero ver você aqui nesse sofá. Zeferina, quem não sabe, ela foi uma das primeiras campeãs brasileiras da São Silvestre, mulher sensacional. Pode continuar, Orlando. E que Então. nasceu em Nova Módica. E ele, todos os sábados pela manhã, ele treina uma galera lá, né, num Canindé que tem ali próximo. E, no começo, ele fazia isso voluntariamente, né? Então, é um cidadão, e eu acho que o mais interessante desse livro, Marral, na minha opinião, é a gente também dar visibilidade para quem não tem voz ou que não está no meio dos chiques e famosos, digamos assim, né? Entendi. Então, o livro tem muito disso, né? De pessoas simples, né? Eu contei essa história da Eliana taxista, desse do meu terapeuta, né? Que é um alerta para todos nós buscarmos ajuda profissional. Tem do Marquinho, tem da Magda, que é uma militante, podemos dizer assim, do movimento negro, que escreve muitas coisas na rede social dela sobre mulheres, sobre as mulheres negras, sobre empoderamento. Então, todas essas reflexões interessantes, né, do ponto de vista para melhorar a nossa vida em sociedade, para melhorar as nossas relações, então, estão de alguma maneira no livro. Entendi. Então a ideia é contribuir intelectualmente para a criançada, para elas poderem entender a importância de viver de uma forma melhor e conscientizar eles de coisas importantes na vida, coisas que vão passar. Mas Seria isso? reais mesmo, né? Eu me lembro de uma história que eu ouvi, alguém me disse assim, fulana de tal nunca ouvia dos pais que ela nunca ia morrer. Olha que grave você falar isso para uma criança. Olha, fulana, você nunca vai morrer. Como ela chega, essa informação lá na fase adulta, e ela se vê diante de um país que não oferece segurança nenhuma, né? Que a gente está assim, à beira de qualquer tipo de Aliás, até para a criminalidade. morte, né? A morte é um assunto que é um tabu para adulto, a gente tem medo de falar da morte. E é um processo natural que todo mundo passa. E para criança, realmente é uma informação muito bombástica falar que ela nunca vai morrer. E você dizer não, né? Assim, eu me lembro, né? Quando criança, minha mãe nunca foi de bater na gente, assim. Ela era daquela tipo,
na próxima vez, tal. Mas eu sou de uma geração que minha mãe olhava pra gente e a gente já entendia tudo, Sim, né? Então, sim. assim, eu acho que falta esse diálogo, né? Dizer não é saudável, falar sobre isso é mais saudável ainda. Você tem alguma história aqui pensada para aquela criança, filha do capeta, que a mãe fala para não fazer e a criança vai lá e faz? Que é o famoso, tipo, porque tem uns pais, eu vou falar, tem uns pais que são assim mesmo, se você é assim, dá um jeito de melhorar. Que parece que o filho manda no pai. Tem criança... Para, Pedrinho, não sobe na televisão. É o não que não é não de verdade. Exato, parece que o pai é a criança. Tem alguma história aqui para conscientizar os pais também? Tá? Que as crianças obedecem o papai e a mamãe? Se tiver, me vende 6 livros. Pode fazer um livro de colorir para os pais. Não saiu aqueles negócio de colorir mandala, blá blá blá? Pode Aquele fazer que a Vivi está segurando tem coisas mais assim próximas a isso que está dizendo, sabe? Mas talvez, Marral, eu acho que o teu alerta é muito interessante, né? A sua ponderação é muito interessante, porque ao final disso tudo, os pais lá na frente verão que terão culpa no cartório, né? Quando você age assim, né? Então, se você hoje deixa seu filho a meio que a Deus dará, digamos assim, lá na frente essa fatura vai chegar, gente. Então, é melhor reconsiderar isso agora. Mas lá na frente a fatura chega para a sociedade, inclusive. Exatamente. Mas aquela responsabilidade, muitos pais que quando não trabalham a inteligência emocional, seguem com aquele peso o resto da vida, né? Então, eu fico também pensando nesse sentido. Então, acho que o alerta, né, o livro é para professores, para os pais de um modo geral, mas eu penso também, Marral, que a nossa função, enquanto jornalista, comunicadores, Sim. a gente tem que abrir mais esse debate, né? A gente tem que falar mais sobre isso. Né? Dizer não é saudável. Dizer, olha, você não pode hoje... Nunca o pai do Matias falou para ele não comer. Pai, posso comer isso aqui? Pode. Posso comer isso aqui? Não falou não. Cresceu um adulto. Em contrapartida, eu tenho um amigo de infância que não comia nada. Ficou com o cabelo ruim, fraco. E até hoje a gente zoa ele. Ainda bem que eu te conheci, eu já tinha 28 anos de idade quando eu te conheci. Desculpa te cortar. Não, tranquilo. Eu penso que o teu programa hoje, ao falar desse assunto, você abre um espaço para várias reflexões interessantes, né, sobre questões cruciais, gente. Esse assunto, ou esses assuntos, são vitais para a gente. A gente está falando de uma sociedade que está doente. Né? A gente está falando de uma sociedade que vive de curtida, mas não aceita receber uma não curtida. Verdade. Né? Então, crítica, né? Não aceita. Você tem lá, agora o Instagram tirou as curtidas. Os números. Foi uma decepção para muitas pessoas. O Facebook, se eu tenho um amigo que ele curtiu 10 fotos minhas e uma não, eu quero entender o porquê desse não, né? Então, tipo assim, calma. Nossa, sabe o que é muito triste? Você ir em restaurante e aí tá lá aquela família, a criança na cadeirinha e a criança com o tablet. E muitas vezes os adultos também, cada um no seu celular. E é um momento que, você tá perdendo o seu filho no restaurante, cara. Conversa com ele, mostra as comidas. Olha, os meus sobrinhos, eles têm horário para ficar no tablet, que são poucas horas por dia. Estamos no restaurante, estamos todos confabulando. Isso é muito importante, perder a vida, perder a vida. É verdade, é algo que não volta, que é o tempo. Vivi, e a enquete, como tá? Nossa, inclusive, prepara, eu quero a sua opinião sobre a enquete. A enquete, repete aí, Vivi. A enquete é a seguinte, qual conselho você daria para o seu eu de 10 anos atrás? Luiz Alberto Chaparro Leite, acorda pra vida. Laerte Parente, no concurso 2197 da Mega Sena, jogue as seguintes dezenas. Hoje eles teriam uma grana boa. Tâmara Spangero, que nos assiste dos Estados Unidos, tá? Um beijo, linda. Peraí, ela dos Estados Unidos? Deixa eu falar uma coisa pra ela. Arigato. Pode seguir aí. Marral Iê, tá falhando aí. Marral Iê, minha escola de inglês. Tâmara Spangero diria, sai do Brasil. Hoje ela está lá, inclusive. Tavinho Júnior, mantenha o silêncio. Não se prejudique em vão por tentar alertar tantos ignorantes. Será sempre em vão e você ainda se prejudicará. Cris Lee, em Sector Sucks. Grande Cris Lee. Não case. Não case. Por que você riu alto, Matilde? Que um herói fala isso é bom, Você riu muito alto, cara. Eu me segurei aqui. Igor Moutinho, me conheça. O autoconhecimento. É o Igor de Sertãozinho. É o Igor.
Me conheça. Será que ele tá falando do autoconhecimento, da terapia, que é assim que a gente se melhora o mundo? Um beijo pra você, Igor. Também não entendi nada, mas beleza. Gabriela e Amada, procura o Daniel Perini agora. Ai, que fofa! Tá aí um casal que não vai deixar a gente triste igual a Fernanda. Explica o contexto aí pra eu entender. O quê? Daniel, ela mandou procurar o marido dela? A Gabriela e Amada é casada hoje com o Daniel Perini. É esse casal que a gente fala que lindo, a gente quer pra nossa vida. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem mais? Danilo Alberto, mais um que disse não case e por aí vai. Ok. Cristiano Martins respondeu. Respondeu. Eu não entendi a resposta desse moço. Ó. Não? Pode ficar com elas. Um dia elas vão ficar bonitas. KKK. Aí você cobra o favor. Você não entendeu? 10 anos atrás, tá? 10 anos atrás. Você não era casado? Não. Não, é certeza que você não era casado. Não, eu sou casado há 8. Pode então ficar tá. com elas. Fica com elas, porque elas eram feias. Aí depois elas vão ficar bonitas. Aí você devolve o favor. Fala, eu fiquei com vocês quando vocês eram feias. Agora eu tô feito assim. Tem uns amigos meus que eles são adeptos da seguinte frase sobre mulheres. Pode ser minha, pode ser mãe. Só não pode ser minha mãe. Isso daí é os caras baladeiros, eu já saí dessa vida faz tempo. Orlando, o que minha você perna mudaria? depilada que o diga, minha perna, ó. Tá. Aqui faltando cabelo até hoje. Deixa eu fazer a última pergunta aqui para o nosso convidado. Que depois do intervalo ainda tem Layara Leone aqui no Fala Mal. Orlando, o que você mudaria ou o que você diria para você 10 anos atrás? Eu fiquei pensando enquanto a Vivi lia, eu pensei assim, vai ser difícil, mas não desista. Muito bom. Orlando, obrigado pela tua presença. Fala Mal. Quem quiser adquirir o teu livro, como que faz? Aqui em Ribeirão, tá no Shopping Guatemi, na Livraria Cultura. Também nas minhas redes sociais, quem se manifestar é só me chamar lá, Orlando Mota. Deve aparecer no GC, certamente. Joga o GC aí, ô gênios. E aí a gente agiliza essa entrega, fica tranquilo. Sua rede social é Orlando Mota. Só pra fechar o bloco dele, ó. Mota. Evelyn é do tipo que não gosta de banana e ama comer maçã e melão. Mas sempre antes de comer, ela lava as mãos e agradece de todo o coração. Gente, é muito lindo! E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!